Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Restaurante Lucrativo 360 Graus. A gente sempre está trazendo convidados de peso, pessoas da área, profissionais da área, pessoas que estão há muito tempo fazendo acontecer o mercado da alimentação e o mercado da gastronomia. Hoje não seria diferente, a gente está aqui com um convidado, Luiz Henrique da Brasel. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Luiz, que também, além de ser presidente da Brasel, é empresário e é advogado. Ave Maria. O currículo é extenso, eu não vou me alongar muito aqui, mas hoje a gente vai estar batendo um papo aqui sobre inteligência empresarial e compliance em bares e restaurantes. Esse é um assunto de extrema importância, né, Luiz, nesse mundo atual, principalmente que a gente está falando muito dessa questão de compartilhamento de dados, né? E que tem dados hoje, eu diria que é rei, né? Então me fale um pouco, amigo, como é que está essa situação a nível de informações, de dados, e de que forma que isso pode contribuir para o segmento de bares e restaurantes? Maravilha. Primeiro, agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, e com todos que estão, né, nos ouvindo, nos escutando, Sim, é verdade. nos ares exatamente dessa conectividade que a gente estava conversando o tempo inteiro. Bacana. E você falou de tempo e de coisa, me veio à cabeça, sabe que tem uma data importante esse ano, que eu fui só, na verdade, eu fui fazer conta sobre isso, por algum motivo qualquer que eu não me lembro agora, que me fez fazer pensar quanto tempo de atuação, acho que foi até para enviar um currículo, para fazer alguma coisa assim, um mini currículo. Quando eu fui olhar, cara, eu vou fazer 30 anos esse ano. 30 anos de 1990, nessa área, né? 1993 eu abri cara. meu primeiro restaurante no shopping, antigo Shopping Guatemi, agora Shopping da Bahia. E nossa, como o tempo passa, rápido demais, é impressionante. Verdade. E é impressionante você ver nesses 30 anos a evolução e a diferença de percepção de mercado, de paradigma de consumo e a evolução do segmento de bares e restaurantes e gastronomia em si. E é exatamente trazendo o que você acaba de falar, dados. Né? A gente ainda está a alguns passos de começar a viver a plenitude dessa utilização dos chamados dados. Até mesmo pelo perfil de consumo e pelo perfil das gerações de consumo, que ainda nós estamos nessa fase de transição. Né? A minha geração, né, é exatamente essa fase de transição entre uma coisa e outra. Então a gente ainda está no modelo analógico, utilizando no digital. Mas se adaptando e aprendendo, né? Não é? Verdade. E a gente ainda não está no chamado nativo digital, que nasceu sobre essa plataforma, sobre esse universo, e vai estar. E isso muda potencialmente a relação de mercado, muda potencialmente as relações de paradigma de consumo, e daí vem a importância. Então, todo mundo que abre um negócio, que monta vai empreender, busca a perenidade, né? Busca fazer com que aquilo, né, apesar de que o nosso índice, infelizmente, o nosso segmento é altíssimo, de mortalidade, que chega a 85% em 2 anos. Então é um número absurdo, mas também tem N variáveis que compõem esse prazo. Ao mesmo tempo a gente não tem barreiras de entrada. Zero praticamente, né, cara? Verdade. Então aí tem várias questões que afetam esse número. Mas então a importância dos dados já está vista. E eu acho que a gente viveu na pandemia um pouco dessa percepção, porque nós fomos empurrados literalmente ao universo digital, em função da questão da pandemia, do delivery, da maneira de não ter atendimento presencial. Né? Verdade. Então todo mundo passou a, de qualquer maneira, ter que encarar uma situação de entender que o seu restaurante não se esgota no seu espaço físico. Verdade. Então ele é muito mais do que isso. Quer você queira, quer você não queira. Em bom baianês, naturalmente. Naturalmente. Fomos forçados, não né? Não teve jeito. Verdade. Então, o que aconteceu? Esse universo começou a despontar. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem um volume muito grande de empresas no nosso segmento. Nós somos muitos. Você tem uma ideia, Salvador estima-se algo em torno de 14 mil. Na Bahia, quase 60 mil formais. Sim. Né? E a gente sabe que o índice de informalidade do nosso segmento é altíssimo, chegando em alguns estudos até 60%. Os pequenos, né, principalmente, estão iniciando. Que é aquilo, 92% de pequenos e médios empresários, com até 5 pessoas trabalhando, ambiente familiar, e por aí vai. Então você, obviamente, que você tem um distanciamento desse universo. A gestão, você sabe bem disso,
é uma gestão difícil. Sim, verdade. Né? Além do que, eu sempre brinco, porque para mim, eu não conheço uma atividade tão complexa quanto a nossa. Sim, verdade. Porque todo mundo fala coisa muito simples, mas nós somos comércio, indústria e serviços ao mesmo tempo. Tudo junto e misturado. E atendendo de forma personalizada. Então você veja... Os desejos e expectativas de cada um. Sentemos nós dois numa mesa, você pede um suco com adoçante. Sim. E eu já quero uma cerveja. Então, quer dizer, tem que chegar na mesma hora, no mesmo coisa, e por aí vai. Então, são uma complexidade muito grande que, teoricamente, não fica sendo bem vista assim por todos. A percepção é pequena, né? Verdade. Então, o impacto dos dados, imagine, então, aí o volume de dados que nós temos hoje. O grande desafio para toda a gestão hoje nesse mundo digital, e sempre foi assim, quando a gente fala de dados, hoje fala muito de ciência de dados, Sim. ou coisa para... Na verdade, é a velha e boa estatística. Sim. Né? O processamento de dados misturados, ou seja, que é o que permeou a história o tempo inteiro, trazendo dado para gerar informação, para gerar conhecimento. Bacana. E aí sim, transformação. Bacana. Né? Então, esse horizonte é o que nos diferencia, inclusive como seres humanos. Sim. Né? Nessa capacidade de transformar, de se adaptar e de conhecer, é através das coletas, exatamente de coletar dados, transformando informação. Acho que é aí que entra o grande mecanismo que a gente precisa começar a descobrir e a conversar. Bacana. Como transformar dados em informação e em conhecimento. Eu tenho um grande amigo que você também conhece, que é o nosso querido, que eu brinco que ele é o profeta do Horizonte Perfeito, Márcio Maia. Sim, que eu brinco que você não é um banco de dados, sim. Né? É um bando de dados. Verdade. Muitas vezes até ter dado demais e não fazer nada é desesperador, né? É pior. É pior. Às vezes é melhor você não saber de certas coisas. Se você não vai agir... Não. Entendeu? Agora, qual é o desafio disso? A demanda do mercado, a demanda das pessoas, em função da sua capacidade de conhecer e transformar os seus dados em conhecimento, em informação, em transformação, esse é o grande desafio como gestor. Sim. Porque isso vai impactar diretamente a sua relação com aquele que vai frequentar, com aquele que você se prestou a servir. Né? Que o ato de empreender é sempre no ato de buscar a solução de alguma coisa. Né? Sim, entregar alguma coisa. E nisso eu acho que a gente tem uma coisa maravilhosa, porque entregar alimentação não é uma das coisas mais nobres que qualquer um pode fazer ao outro. Né? Então, aí vem o desafio do dado. Sim. Então, aí vem o desafio do dado, assim, não só de como obtê-los, quais são, porque é uma diversidade gigantesca, e aí vem uma outra questão filosófica que vale muito a pena entender. Você vai entender, quem percebe no mergulho dos dados vai perceber que o grande desafio não estão nos dados, estão nas perguntas que os dados podem responder. Filosoficamente. Então, ou seja, o seu grande desafio é saber perguntar. Sim, exato. Não é nem saber responder. Exato. Porque o saber responder, teoricamente, você vai encontrar ali, como todo mundo fala, quando toda pergunta bem feita, a resposta já está ali dentro. Verdade. O que importa é o caminho, né? Pois é. Não chegar, verdade. Então, o desafio está gigantesco nessa área, porque eu também sou da área de TI. Sim. Né, é até um fato inusitado interessante, porque eu saí eu sempre gostei muito desde 14, 15 anos. Meu pai, eu ainda peguei, para você ver, nessa geração que a gente está falando aqui agora de podcast, mas eu peguei computador que usava fita cassete como armazenamento de memória. Você imagina o que é isso? Há quanto tempo atrás? Isso, volume 1900, de dados, né? Que isso era 85. Sim. Pois é, então, ó. Guardar dados mesmo naquela época era uma loucura. Sim. Né? Os chamados disquetes de 3,5, 5 por 1/4, era coisa assim. Memória RAM era de 360, os poderosos. Sim, verdade. 360 mega, não é? Sim. Gigas, megas. Então você imagine, esse mundo era outro, né? Mesmo no mundo da tecnologia. Então, construir esse universo todo de lá para cá, é um desafio, tem sido um desafio enorme. Tanto que hoje o desafio não é nem mais tanto de processamento, é de energia e capacidade, mais uma vez, de usar, como utilizar-se
de toda a capacidade de processamento existente hoje. Sim, Porque verdade. aí que muda o pensamento digital para o pensamento analógico. Verdade, Né? meu amigo. E aí dá para conversar Não, o dia meio mundo e a É banda verdade, de é Sergipe, verdade. como diz Verdade. o povo, porque você, a partir disso, tem aí uma série de situações. É um momento, para mim, divisor de águas muito grande, né? Na sociedade, no seu comportamento, na sua forma, porque ter dados nessa progressão que se tem hoje, que é cada vez mais evolutiva, gigantesca, é o grande desafio, porque hoje a gente consegue armazenar isso. Antigamente não conseguia. Verdade. Ocupar o espaço disso era um espaço Verdade. difícil. Hoje não, hoje um celular acessa qualquer coisa. Qualquer lugar, qualquer coisa em qualquer lugar, verdade. Meu Pois amigo. é. Com as novas tecnologias, né? É. Tá cada vez aí, mais. aí vem uma mais série de ampliado discussões, ainda, né? porque você vê os dados, de quem são esses dados. Sim. Aí entra o que a gente pode falar de não só da inteligência, ou seja, o dado está ali, ele é precioso. Né? Ele é o que é o que se costuma falar hoje como o petróleo da nova economia. Né? E aí, que é uma analogia muito boa, não só no que diz respeito à sua questão de importância do ponto de vista como matriz energética, mas também como matriz econômica, mas você veja, o petróleo também ele está aí espalhado em tudo quanto é canto. Sim. Mas qual é também um dos grandes desafios? Ir lá, extrair esse Sim. petróleo, refinar esse petróleo, transformá-lo nessa coisa. É Processar, muito verdade. próximo da analogia daquilo que a gente pode analogia, falar com dados. Ou seja, existe o dado? Existe. Como é que eu vou extrair esse dado? Como é que eu vou configurar esse dado? Como é que eu vou guardar esse dado? verdade. Como é que eu vou transacionar com ele? O que é que eu vou perguntar para ele? Né? Que tipo de produto eu vou chegar para aí? E aí você entra da esfera pessoal à esfera Bacana. dos negócios de uma maneira gigantesca. Bacana. Entendeu? Então, o desafio é enorme. Sim, claro, com certeza, Luiz. Puxando esse gancho, quando a gente fala em inteligência empresarial, a gente imagina, de fato, uma gestão inteligente para que você consiga fazer uma boa gestão do seu negócio. Né? Mas esse outro termo pode não ser tão bem compreendido, né? Ou tão bem assimilado. Eu queria que você falasse um pouco sobre compliance, né? Sim. O que é que significa isso, né? Traduzindo do inglês para o português, e qual a importância disso, né? Para essa gestão de dados. É mais uma vez importante, porque a primeira coisa é sair do juridiquês, que ninguém aguenta, sim. ninguém suporta mais esse tipo de linguagem, de coisa. Tanto, inclusive, hoje, que a gente tem muito no encaminhamento do direito como os nichos de solução. Sim. Né? O que a gente chama de advocacia estratégica. Né? Não é mais aquela coisa pontual em cima, assim, eu só faço isso, só faço aquilo. É uma visão holística, Mais obviamente, ampla, com né? sua questão Bacana. especializada e voltada para isso. Ou seja, compliance, pura e simplesmente estar em conformidade ou estar conforme a algo. Né? A algo. Tá. Há uma regra, há uma etiqueta, há uma normatização, há uma formulação. Então, nada mais é do que estar de acordo com aquilo que tem que ser. Tá. Em qualquer área. Qualquer amplo, área, né? exatamente. Tá. Compliance, eu preciso estar de acordo com as regras do jogo, seja lá onde eu estiver. Tá. E aí a gente traz isso para o direito, tanto de uma forma ampliada, quanto de formas nichadas. Tá. Para cada um desses universos de estar lá. Então, nada mais é do que você estar jogando o jogo como tem que ser jogado. Tá, bacana. Né? Seguir a regra. Entendi. E do ponto de vista estratégico, Luiz, a gente sabe que ter dados é necessário. É o primeiro fator. Mas de que forma a gente, tendo acesso a esses dados, a gente pode trabalhar de maneira estratégica para trazer benefícios utilizando o direito e esses dados, né, essas informações, o compliance, para que os bares e restaurantes a gente consiga tirar um proveito disso? O que é que você traria como reflexão para a gente? O que é importantíssimo entender exatamente é a perspectiva. Inteligência eu tenho que ter do ponto de vista de saber, primeiro, ter a dimensão do impacto dos dados no meu negócio. Certo. Reconhecer isso como uma importância estratégica para a minha sobrevivência. E para a minha gestão. Sim, não consigo fazer nada se eu claro. não tiver dados. Sim. Feito isso, aí eu preciso de estar em conformidade com as regras dos jogos aos quais esses dados precisam estar conectados, Sim. para que eu possa usufruir deles de maneira lícita, Sim. coerente Sim. e valorosa. Porque aí, aonde a gente vai esbarrar no final das contas, e muito dentro em breve essa discussão vai estar bastante ampliada.
o meu dado, eu, Luiz Henrique, você, Acácio, pertence a quem? Se não é a você mesmo. Sim. Né? A gente já está discutindo hoje neurodireitos. Né? A gente já está Tá nessa linha já, nessa né, linha, que é exatamente como é. A quem pertence? Você tem o direito de tomar decisões, fala da questão dos implantes e por aí Sim. vai. A quem está esse direito? Sim. Então, que discussão é essa? Então, o que é que hoje... E aí a gente traz. Se eu preciso de dados, a gente tem uma interação muito grande com pessoas e aquilo que nossos clientes que a gente atende. Então, eu tenho dados tanto do ponto de vista de gestão de coisas, Sim. como de pessoas. Sim. E aí eu vou desde o meu colaborador até o meu cliente, passando por fornecedores e todo mundo. Todos esses têm dados que podem ou não ser coletados por mim, mas com certeza terão transações que acontecerão com esses dados circulando sobre a minha responsabilidade. Sim. Aí vem a discussão da chamada LGPD, Sim. da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Super Que aí, falada, né? super falada, que é o princípio dessa discussão de você começar a ter a dimensão de quem são esses dados, a importância deles e por que a gente precisa protegê-los. Sim. Né? Porque a intenção sempre quando o direito passa a fazer parte é a proteção de algo que tenha valor. Sim. É naquele momento que o direito começa a espelhar. É bem verdade que ele tem uma certa, que é um dos grandes desafios atuais, ele tem um certo delay. Sim. Né? Porque primeiro ele acontece o chamado fato social, para depois ele se transformar em alguma coisa onde o direito tenha a necessidade de fazer regramentos, intervenções Sim. daquele fato social para trazer para cá. Então, e esse delta de tempo, obviamente, tempos atrás, era muito mais permissivo. Né? Hoje em dia é tudo para ontem. imediato. Né? Então, veja, então, qual é a importância dos dados para mim? Por que eu preciso estar em compliance? Porque eu preciso administrar todos esses dados que passarão por mim em algum instante, né, para conseguir fazer. E mais ainda, quando eu vou lidar com pessoas, aí tem aquilo que a gente chama dos dados sensíveis. Sim. Que eu preciso conhecer um pouco a mais dos dados de Acácio, por exemplo. Né? Telefone, religião e por aí vai. Certo. Esses outros mecanismos que a gente chama de dados sensíveis. Uhum. Diferente de outros dados chamados anonimizáveis, Certo. que é aquele que eu posso pegar um volume grande, tirar. Eu não preciso entender que Acácio gosta de comer bife mal passado. Eu sei que ele vai lá no meu restaurante, mas, entendeu? Esse nível de informação. Então, isso hoje pode até parecer meio fantasioso para boa parte daqueles que estejam até nos escutando, nos vendo, mas é porque ele já é real, ele já está em uso há muito tempo, nós não estamos falando de novidade nenhuma, claro. mas ele está chegando na ponta. Então hoje, e como eu te falei, as novas gerações vão ter um entendimento maior cada vez disso, não só de conhecer os seus direitos como dos seus dados, como também demandando personalizações a partir dos dados deles. Sim. E aí eu tenho que ter a capacidade disso. Então, por exemplo, se eu tiver uma empresa hoje que não segue o LGPD, a lei LGPD, e absorve meus dados. Certo. Vazamento de dados que a gente, infelizmente, nós somos corriqueiro, né? Infelizmente, o Brasil, como país nesse quesito, nós já temos um vazamento histórico. Sim. De cerca de 200 milhões de dados. Então, se fala hoje que praticamente todo brasileiro tem seus dados à disposição de alguma coisa de alguma forma. Então, isso nos coloca numa posição horrível. Sim. Mas, então, eu vou frequentar uma empresa que vai pegar meus dados e vai vender meu dado para alguém, ou aquilo vazar, ou gerar algum tipo de problema. Sim. Então, a governança dos dados será um atributo importante para a sua empresa. Sim. Para o meu colaborador, por exemplo, eu conheço tudo do meu colaborador. Eu tenho informações de dados sensíveis dele todo, inclusive médicos. Sim. Né, em função dos exames periódicos que nós temos que fazer e realizar. Então, você imagina o volume disso. Enorme, né? Da vida do cara. Do cara. Sim, verdade. E eu tenho que guardar isso 30 anos. Verdade. Entendeu? Então você tem aí uma dimensão gigantesca onde esses valores dos dados, isso sem falar
no momento de gestão, inteligência empresarial. Então, veja que eu estou falando de compliance até então apenas para preservar a sua autoridade e o seu posicionamento de marca perante o seu cliente, que vai dizer, olha, poxa, aquela é uma empresa confiável, eu posso... Ou não. Exatamente. E aí, então, eu posso me relacionar com ela ou não. Nós chegaremos a esse ponto. As pessoas têm medo, né, Luiz? A gente vê muito isso. Claro que os dados estão aí, como você mesmo falou, já estão meio que vazados, mas puxando um pouquinho para o lado de bares e restaurantes, eu vejo que muitas vezes até um dado de CRM básico, né, como fale aqui com o dono ou alguma coisa assim, às vezes as pessoas têm medo de se cadastrar, né, colocar seus dados, seu e-mail, seu contato, seu telefone, coisas básicas e simples, né, mas que na verdade, esse dado, muitas vezes, para o empresário que está ali lidando, né, para entender quem é o seu público-alvo, até para tomar estratégias, né, mais assertivas para poder chegar e atender as expectativas desse público-alvo, muitas vezes essas pessoas têm medo, né? E aí, como é que a gente pode, do ponto de vista jurídico, né, resguardar esse restaurante e, além de resguardar o restaurante, resguardar também o cliente e demonstrar que o cliente está seguro naquele ambiente. Como é que isso pode ser feito de forma transparente, meu amigo? Veja que legal, veja o quanto de inteligência empresarial tem nessa pergunta que você me traz agora. Né? O quanto de inteligência está por trás de tudo isso, que às vezes o nosso olhar do dia a dia não nos deixa notar. Então você está falando desde... Primeira coisa, qualquer relação parte do pressuposto básico de confiança. Sim. Né? Então minha marca ser confiável é um posicionamento de uma conquista que eu vou fazendo com os meus comportamentos. Sim. Obviamente, qual é dos elementos mais importantes na construção de uma relação de confiança? Estar em conformidade com. Sim, verdade. Estar seguindo a regra de... Mesmo que aquela não seja... por isso que ela não é uma regra apenas jurídica. Ela é uma regra social, ela é uma regra de comportamento, ela é uma norma, ela é um costume. Então, são diversos mecanismos. Então, o que é que eu preciso? Estar em conformidade com o trato das informações para que esse cliente, ao sentar e ao consumir, e ao pensar, ao ser induzido ou a ser convidado a trocar os dados comigo, ele tem a confiança para fazê-lo. Né? O que pode ser aparentemente simples, mas não é. Eu preciso me mostrar conforme. Como é que aí entra o direito estrategicamente apoiando esse quadro. Veja que primeiro eu preciso ter a visão. Eu preciso entender esse mecanismo, eu preciso conhecer e saber o que a gente está fazendo agora. Aí eu trago o direito estrategicamente para consolidar essa comunicação de que estou conforme e fazer chegar isso ao meu cliente. Comunicar, né? Comunicar. Aí eu tenho os mecanismos, né? Aí eu preciso adequação à LGPD, aos meus mecanismos de troca, até a transparência dessas informações, a ter a comunicação das políticas de privacidade, políticas de uso, coisa que se fala muito pouco, código de conduta. Né, que posso e devo ter. Aí a gente já pode entrar na esfera do ESG, que é uma outra que a gente está entrando também agora fortemente no processo. Então você veja que juridicamente eu vou ter diversos mecanismos de apoio à consolidação da minha conformidade com o universo dos dados, permitindo que isso gere uma confiança ao meu cliente em se relacionar comigo e trocar as informações que eu quero, que ele precisa. E aí vem. Bacana. Isso é construído, né, Luiz? Construído. Não é algo da noite para o dia também. Porque né? não se confia do nada. É verdade. Né? Tem o histórico. Né? Confiança tem um mecanismo muito mais profundo, né, do que chegar ali. E aí você pode ter certeza que você vai trazer. Aí vejo, olha o impacto disso. A ausência dessa informação, ou seja, a ausência dessa relação de confiança com o meu cliente vai me tirar do jogo da disputa de mercado. Se eu não tiver isso, porque eu não vou conhecer, eu vou ficar achando. O achismo eterno. É terrível. Hoje a questão dos dados hoje permite você testar tudo e saber tudo. Então você hoje não precisa mais achar alguma coisa. Você pode ter certeza de alguma coisa com um grau de êxito nessa busca gigantesco. Então veja que de uma simples coisa que a gente partiu desse começo de papo,
chegamos numa coisa que pode acabar com o meu negócio. Sim, verdade. E aí, puxando esse gancho, a gente tem visto também, né, nessa era digital, as pessoas usando de redes sociais, enfim, né? Da mesma forma que para elogiar, para fazer coisas boas, né? Também para fazer coisas terríveis, né? Sim. Principalmente nessa área de bares e restaurantes. Antigamente tinha uma métrica, né, que se falava que para cada X clientes que falavam mal, isso reverberava para X clientes. Hoje, com a era digital, é infinitamente muito maior, né? Então, como é que o dono de bar e restaurante também ele pode se resguardar e se proteger, né, em caso de um cliente específico ir até o seu estabelecimento e perceber alguma não conformidade, alguma coisa que ele não achou correta, né, e vai e coloca em uma rede social e isso rapidamente viralizado, né? Muitas vezes até entram sites e redes de comunicação sensacionalistas que divulgam isso amplamente. Então, como é que o empresário ele pode se resguardar do ponto de vista jurídico e legal desses pequenos percalços nessa era digital, Luiz? Ótimo. Veja que a gente tem aí um desafio. Uma coisa. É até bom para a gente desmistificar muita coisa. Primeiro é de que como se o universo digital fosse aquele onde o anonimato fosse uma coisa presente e a incapacidade de gerar sanções fosse uma coisa... Terra sem lei, né? Terra sem lei. Não né? Pelo contrário. Tá. Se existe alguma... Né? Muito mais do que como a gente era analogicamente antes, porque aí eu dependia assim de um monte de coisa. Sim. Agora não. Tá então lá. Esses registros existem, por mais... né, engenharias possíveis, e existem engenharias possíveis para driblar esses mecanismos de busca, mas... Dá para rastrear, né? Chegar até onde é que tá. Então digamos que você está numa fração mínima que você vai... que faz parte de tudo, mas a grande maioria não. Sim. Tá à disposição. Então, e outra coisa, a gente tem, o Brasil nesse sentido tem uma legislação muito boa, ligada a essa questão dos dados e essa gestão avançada nesse mecanismo que você tem aí desde o marco civil da internet, e tem aí uma série de coisas que amparam essa discussão. E outra coisa que a gente não pode perder de vista, os comportamentos humanos, sejam eles no meio digital ou no meio físico, são o que vale é o comportamento. Sim. Verdade. O que vale é o fato que aconteceu e a fórmula dele. Então eu consigo, por analogia, trazer essa responsabilidade para os efeitos jurídicos que elas têm no mundo real. Sim. Então a grande discussão, e aí entra mais uma vez filosofia, é entender o que é o mundo real e o que é o mundo digital. Essa diferença não existe tanto assim. Né? Ela não está muito ligada a esse mecanismo. Então a gente tem então existem todos os mecanismos de calúnia, difamação e por aí vai. É possível acionar, né? Sem dúvida nenhuma, possível e necessário. Danos morais. Isso tem acontecido muito. Retirar do ar, né? Retirar do ar. Por aí a gente está agora na discussão da chamada lei das fake news, que na verdade muito mais é a lei das redes sociais do que de fake news. Então a gente tem aí processos que não distanciam, não é terra sem lei. O que a gente tem é uma descrença de que eu posso correr atrás do prejuízo. Quer dizer, vamos partir para uma coisa que você sabe que acontece demais no mercado. Perfil falso de bares e restaurantes isso tá aparecendo lá toda hora. Isso é corriqueiro, né? Praticamente todos os dias. Pois é. Então, você tem que manter em conformidade, está ali. Primeira coisa, mantenha sempre, né? Não tem aquele dos destaques do Stories ali. Tem um destaque ali falando que o perfil seu oficial é aquele, Mantenha esse quadro o mais aparente possível, informe constantemente, traga essa informação, se posicione dessa forma, até mesmo ajudando a construir uma cultura digital, né, uma cultura de conhecer, de evitar que as pessoas tenham, em acontecendo, o mais rápido possível acionar os mecanismos todos, tanto das plataformas, quanto fazer registros. Nós temos hoje delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Isso é importante que seja feito, porque a maioria só faz a denúncia para cair a conta. Verdade.
né? Não E faz não um faz nada. boletim de E ocorrência, o resultado nada, a né, gente cara? fica ao largo da informação. Aí eu não gero Aí dado, não gera informação. não gero informação, não gero combate, não gero uma verdade. série de coisas, Verdade. entende? Verdade. Então, faça isso porque numa possível situação de que alguém lesado, algum cliente, alguma pessoa que foi lesada por aquele mecanismo, Você tem como se defender possa também, né? exatamente, você tenha como fazer a sua defesa, Claro. Sim, né? E mais uma vez blindar, sim. porque qualquer mecanismo de atitudes ilícitas é diretamente proporcional à facilidade. Sim, verdade. Então hoje está muito fácil, Sim. né, para eles, porque o cara vai denunciar a conta e acabou. E Verdade. aí vai para lá e vai. E outra dica importantíssima que eu acho que é legal a gente pegar. Você que tem suas redes sociais com seu domínio, sua marca, seu nome. Pegue as variáveis pequenas, registre essa conta para você mesmo. Sim, Bloqueia verdade, isso. verdade. Pega os underline da vida. Os caras usam isso, né, Luiz? Usa Incrível, demais, cara. entendeu? Acrescenta uma letra ou dobra uma letra Sempre no final, assim. um ponto, acabou. Isso, exatamente. E o consumidor vê ali, parece que realmente é aquele estabelecimento. Pois é, né? então só aí você já tira Sim, verdade. ou pelo menos já dá trabalho. Sim, diminui, né? E mais risco. ainda, você deixa mais evidente o fake. Sim, Porque o cara vai ter que inventar alguma coisa muito mais. que aí vai ficar talvez destoante, né? né? E isso Verdade. não custa nada. Sim, verdade. Né? Mas Uma coisa simples. Então veja, mais uma vez, é uma regra de conformidade? É. Sim, Amparada por uma inteligência empresarial sim. que me enxerga, Sim. que me permite ver que naquele campo ali eu estou. É como se eu estivesse cuidando da minha vizinhança. sim, verdade. Né? É como se eu estivesse Verdade, cuidando do meu verdade. entorno para que eu não ficasse vulnerável Sim, a qualquer atitude disso. verdade. Então são esses elementos que são importantes que a gente comece a trazer com clareza para que o gestor tenha capacidade de se blindar disso, porque isso está só começando. Verdade. Né? É só o início, Está só né, começando, cara? Verdade. está só começando. Então, e aí, mais uma vez, todos os atingidos do ponto de vista jurídico existem todas as possibilidades e devem ser utilizadas, né, de difamação, de calúnia, de danos morais, Sim. de buscar Verdade. essa coisa e se blindar das possíveis ações que você pode receber por Também, um processo outra do pessoa, outro. Verdade. A gente né? vê muito agora, né? O pessoal oferecendo vouchers, Descontos. desconto ou um jantar grátis. né? Então, Em troca de dado. de dado. Para você ver a importância que Exato. dado passa a ter. Você informa os seus dados e ele promete entregar alguma coisa. Que geralmente, infelizmente, acabam caindo em nova sequência de crimes, porque aí Sim. vem a clonagem, Vem. vem a questão da clonagem das contas daqueles que os dados foram dados. Olha que círculo, Verdade. né, vicioso a gente começa Verdade. com isso. Então, por isso que é importante, qualquer um que sofra por esse processo de hackeamento, de falso, ele induza o processo, registre ele, e isso pode ser feito através de boletim digital. Sim. Mais fácil, né? Mais fácil, não precisa ir nem lá nada. presencialmente, Exato. tal. Então, Bacana. vamos criar essa cultura. Bacana, isso é legal. Luiz, puxando um outro gancho agora, né? Nessa área também tão segmentada de bares e restaurantes. Falando um pouco de compliance trabalhista. Né? A gente sabe que muitos empresários, só em falar em justiça do trabalho, já se arrepiam. É verdade. Né? Então, como é que a gente pode trazer isso como benefício também? Né? Essas informações, esses dados, de que forma isso pode ser utilizado como algo benéfico para que os restaurantes se blindem e evitem até possíveis processos judiciais, acionamento de justiça e entre outras coisas do tipo. Vamos lá. Você sabe, eu tenho, né? A gente estava começando, eu tenho desde já 30 anos no mercado. Sim. 2 anos após o meu início, eu entrei na Brasel, Sim. em 1995. Então, ou seja, eu tenho uma história de militância Sim. empresarial também há quase 30 Muitos anos. verdade. Não só na Bahia, mas também nacionalmente. Sim. E então, ou seja, eu sempre defendi a questão empresarial. Sim. Né, e sempre defendi. Então, quais são os mecanismos importantes? Porque uma coisa é você. E isso tem que estar muito bem claro, porque conformidade, compliance, existe uma. Principalmente no mundo trabalhista, existe uma regra e eu estou dentro ou fora dessa regra. Certo. Preto no branco. Não tem o meio termo. Não né? tem meio do caminho. Tá. Pelo contrário, na justiça trabalhista, pior que isso, eu tenho diversas interpretações. Sim. Né? Que aí sim Abre, né? eu tenho situações de testemunhais, ou seja, eu tenho algumas particularidades
dessa relação chamada do hipossuficiente, Sim, né, que gera com que o direito proteja lados, é muito mais latente, muito mais Certo. presente. certo. Nisso daqui eu atuo como entidade empresarial. Ou seja, eu conheço a regra do jogo, eu conheço como é que ela funciona e não acho que ela seja justa. Certo, Eu vou atuar para mudar aquele negócio. certo. Mas isso é um outro mecanismo e aproveitando todo mundo a convidar a estarem associados. Certo. Né, a estarem por um importante, universo com certeza, empresarial, claro. né, de melhoria do ambiente de Sim, negócios. O que a gente quer é justiça. Não Claro. existe nós e eles, não Sim, tem nada sim. disso. Isso é bobagem. Né? Certo. O mundo é um só. Verdade. E aí, o que a gente precisa? Isso é um ponto. Tá? Então, tem muita coisa a ser questionada, tem muita coisa a ser trabalhada, tem muita coisa a ser discutida na legislação trabalhista. Sim. Ponto. Pra gente não. Que isso também já daria um outro papo gigantesco pra gente não invadir. horas. Renderia horas. E o outro é a Verdade. conformidade de compliance disso. Sim. Então, ou seja, Diante do que temos. a regra do jogo é essa. Certo. Como é que eu vou me adequar a ela? Certo. E aí sim, como ferramenta de gestão e inteligência empresarial, eu preciso conhecer os modelos possíveis de contratos de trabalho. Sim. Eu preciso ter alguns controles do dia a dia. Eu preciso fazer algumas intervenções. Então, onde que entra o compliance? Exatamente analisando os seus perfis para indicar os melhores caminhos de adequação àquela normatização e, mais do que isso, gestão sobre elas. Sim. Porque elas não se estancam. Ela não é um momento único. Né? E você sabe, eu posso e devo ter na minha equipe variações de modelos de contrato. Sim. Porque eu tenho demandas diferentes. Sim, é verdade. Né? Infelizmente, o que eu falo sempre, a gente no meio trabalhista, ele faz com que o mecanismo nos faz ter muita gente quando a gente não precisa e pouca gente quando a gente precisa. É verdade. Né? Infelizmente, porque a gente tem ciclos e sazonal. Momentos específicos, né, que se precisa de mais da mão de obra e menos. Quais seriam, Luiz, esses principais formatos de contrato que você vê hoje? Trabalho intermitente, enfim. O que é que você vê hoje que está mais adequado para essa área de bares e restaurantes? Olha, eu sei que não é um só, né? Mas isso. Dentro desse mundo. Digamos que a grande evolução desse quadro é realmente o trabalho intermitente. Certo. Né, que atinge muito o nosso perfil. Agora, o que acontece? Porque ele permite exatamente a gente lidar com a sazonalidade. Certo. Agora, mais uma vez, eu tenho uma série de regras a seguir para conseguir fazer com que a minha contratação do contrato intermitente seja válida. Sim. Né, eu preciso fazer aqueles chamamentos com até 72 horas antes, fazer com que o processo aconteça, a confirmação ou não, e por aí vai. Para validar, né? Para validar a relação. Né? Então, eu tenho uma série de circunstâncias para isso. O contrato de trabalho indeterminado, normal, que é o que a gente conhece, que é o padrão. Tem o determinado, Sim. que a gente pode usar muito na época sazonal, final de ano. Sim. Épocas que a gente tem maior volume. Certo. Posso contratar alguém já sabendo qual o tempo que ele vai ficar aqui, né? qual prazo. 40 dias. Exatamente. Isso é legal. Contrato de experiência, que é coisa que a gente já sabe. O estágio, que a gente usa muito pouco. Sim, verdade. Que é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada também nesse manejo, dando oportunidades e fazendo com que tenha os ajustes. Então, veja, eu não tenho apenas... Porque a visão hoje é assim, o contrato por tempo indeterminado, bota para dentro e acabou. Tá. Então, muito vago, né? Isso. Mas por quê? Aí me falta entender aquela contratação. Aí entra mais uma vez a inteligência. Certo. Ela vai me servir para quê ou ela é necessária para quê? Sim. Né? Então, não é aquilo que é o mais fácil. Sim. Né? Ou aquilo que todo mundo faz. É mais prático, né? É aquilo que mais se adequa à minha solução. Sim. Então, se eu sei que eu vou ficar com aquele cara eu preciso dele 90 dias, para que eu vou fazer um contrato longo, né? Talvez. Que vai me dar custos e encargos trabalhistas maiores? Sim. Não tem lógica. Concordo. Né? Mas então eu preciso conhecer essa análise, fazer essa análise, fazer o compliance. Eu preciso ter as minhas regras de ponto, eu preciso manter as minhas horas extras, eu preciso fazer o que eu estou... Tudo isso, os controles dos exames médicos. Sim. Né? Agora tem o E-Social também. Já tá integrado, online o tempo inteiro. Não tem jeito. Então, todos esses são ferramentas de informação, de dados, de compliance que precisam estar monitorados. Sim, fazendo com que eu esteja em conformidade o tempo inteiro. E isso reduz
enormemente Passivos, né, cara? meus passivos. Tá. Né? Hoje eu acho que é o grande gargalo, né? Já foi, Sempre já foi. foi, já foi. Eu acho que deu até uma reduzida, né, nesse período mais recente, né, o número de processos, né, que estavam acontecendo, mas ainda assim é algo que causa uma certa dor de cabeça, né, para os empresários. Olha, eu não tenho a menor dúvida em falar para você que é o maior medo de todo empresário. Sim. Não tenho a menor dúvida. Hoje, né? Dele Isso acho que vai abrir desde sempre, viu, sempre foi, né, Cássio? Luiz? Sempre foi. Tá. Desde que eu me conheço por gente, como diz o povo. Porque a gente tem exatamente isso. E a gente ainda tinha uma questão do passivo oculto muito maior. Sim. Né? Então hoje a gente já tem um quadro já menos pior, digamos assim, mas ainda é extremamente bastante, difícil. né? Ainda Tá. é bastante difícil. Puxando um outro gancho, Luiz, eu acho que é um ponto também que apesar de existir uma lei, né, já há quase 5 anos, eu acho que ainda causa muitas dúvidas em muitos empresários. Lei da gorjeta, meu Ave amigo. Maria. Né, eu acho que você deve responder isso no mínimo umas 10 vezes aí pelo WhatsApp no grupo aí da Brasil. Mas o que você poderia me trazer de reflexão? Quais são os principais pontos, Luiz, hoje que causam mais dúvida em relacionadas a essa questão de lei da gorjeta? Olha, primeiro, acho que, sem dúvida, é mais uma vez um tema dificílimo, Sim, porque não há pacificação. entendi. Né? Apesar da lei da gorjeta foi uma evolução muito grande, a Brasil Sim. lutou por isso muitos anos. 5 anos, né? Se eu não me engano, já vai completar. Ela é de 17? Ela é Foi 17. Tá. 13.419. Certo. Aí o que acontece? Você tem mais uma vez, conformidade. Eu tenho a Sim. regra do jogo. Sim. Existe agora, né? Tá. Antigamente não tinha. Tá, era muito solto. Antigamente Né? Tá. era uma loucura. Né? Imagino. Hoje tem a regra do jogo. Sim, Tá lá. Se não me falha a memória, 457A sim. da CLT. O que é que tem? Eu tenho lá as previsões, Sim. né, de como, primeiro, de que a gorjeta não é receita do restaurante. Tá. Era uma confusão. Era outra confusão. Já começava por aí, né? Já era. Tá. Que também não está pacificado, porque tem diversos entendimentos aí, e mais uma vez a gente está brigando na justiça por diversas outras questões, para não integrar faturamento, para não fazer base de cálculo, Sim, e por aí sim, vai. sim. Não é assunto pacífico. Mas esse é um ponto. Depois vem um instrumento que fala que para que eu possa fazer a gestão da gorjeta, Sim. eu preciso ter, ou através de convenção coletiva, ou através de acordo coletivo, a regra do jogo estabelecida com os meus colaboradores, Tá. em assembleia. Em assembleia. Tá. Ponto. Esse é um ponto. Isso eu vou lá, determino qual é a regra do jogo, combino com eles como é que faz esse processo, como é que a coisa acontece. Então, em Salvador especificamente, nós temos isso através da causa na CCT, Tá. né, que é o chamado TIG, o termo lá de acordo lá de gorjeta. Tá. Então, o que é que acontece? A partir da construção desse acordo, que pode ser tanto como convenção, quanto pode ser acordo coletivo na empresa. Tá. Tem que chamar o sindicato, se eu não me engano, né? Tem que Pra convidar. homologar isso aí pra Ele faz formalizar, parte, você né? convida, ele não é obrigatório. Tá. Não é obrigatório que assim, a ausência dele não elimina o processo. Essa eu acho que é uma dúvida também. É uma O pessoal dúvida sempre acha grande. que é obrigatório e não é. É obrigatório informá-lo. Tá. Mas não está Informá-lo e presente. convidá-lo. Tá. Né? Agora, se ele não fizesse se representar lá, Tá. um abraço. Ou seja, a coisa rodou normalmente e Independente. depois tá lá. E isso me permite, como gestor, em empresas do chamado Simples Nacional, reter 20% desse valor a título de cargos e encargos trabalhistas Sim. e custos que aquela gestão daquele recurso me cabe. Sei. E para empresas de lucro presumido, lucro real, 33% 33%. Tá. de retenção. Tá. 20 ou 33. 20 Aí ou depende, 33 né, do enquadramento do regime tributário. Mais uma vez, compliance, mais uma vez, inteligência tributária, onde eu vou estar, o que é melhor para planejamento tributário. Né? Verdade, né? amigo. Você teve com o maestro aqui, Paulo, Paulo, né? verdade. Fantástico nisso, que exatamente se determina hoje. Todo mundo você fala, Simples Nacional é melhor. É mesmo? Depende, né? Não sei. Sim, verdade. Né? Isso muda. Né? Mais uma vez, compliance. Às vezes até da onde o tipo de insumo que você trabalha
pode ser determinante para Sim, isso. verdade. Porque se você comprar aqui, tá com uma carga tributária outra, X, você comprando fora Já muda. Se você tiver regime tributário diferente, você se beneficia ou não Sim, daquele verdade. mecanismo. Verdade. Então, tem muito chão para andar. Então, na gorjeta tem isso. E aí isso vai para o contra-cheque Certo. dos seus Tem que tá colaboradores, lá. tem que estar lá, Tá, registrado. A partir de 12 meses, ele passa a ter aquilo como um ganho tá. efetivo. Então, qualquer mudança nisso tem que ser aquela média dos últimos 12 meses. Média dos últimos 12 meses. Para poder fazer a composição de cálculo, base de cálculos. E por aí vai. Então, qualquer coisa Sim. diferente disso é aventura ou discussão judicial. Ok. Mas tá fora da conformidade. Sim. Né? E aí, um abraço. Sim. É aí que mora a grande discussão da coisa. Né? E aí, o que é que isso afeta no dia a dia muito? Muda as relações, porque a comissão, a chamada gorjeta, aí vem mais uma vez a inteligência. Sim. Ela não representa apenas um valor que a gente disponibiliza ali. Né? Tá. Isso está diretamente vinculado a elementos de gestão, a KPIs, por exemplo. Sim. É uma informação para mim, se você percebe que a gorjeta caiu demais, Tem alguma coisa errada. é um sinal de que alguma coisa não está Certo. legal. Verdade. É um elemento excelente de gestão, porque ele é o mais cru possível, ele não Sim. tem fantasia. Não tem filtro, né? Ele, Não tem barreira, ele é uma né? ação direta entre o meu cliente É. e o meu serviço, Isso. porque eu não estou ali Sim. o tempo inteiro, Por que, que o cliente não pagou a gorjeta? porque é Foi mal negativo. atendido? É. Se é uma praxe, não é, né? Você não está falando de números absurdos. Sim. É Então, dentro de um... É- E aqui pra gente é tradicional, né? Pois é. Pagar gorjeta. É uma tradicional. boa parte do mundo, então não é Uhum. oscilando aí só variações de percentuais. Então, é um elemento de gestão importante. Sim. Né? Então, e aí gera uma outra circunstância. Começa a colocar no contra-cheque do cara, o colaborador. Aí começa a extrapolar valores. Sim. Aí ele começa também a tomar a mordida do leão. Sim. Aí ele fica nervoso. Não quer mais. Não quero mais. Não tem como, tá lá. Entendeu? Então a conformidade tem seu preço. Sim, verdade. Ela tem seu preço. E aí ela tem as opções. Né? É verdade, é então, bacana. então, mas assim, do ponto de vista, a gorjeta ela é muito mais complexa pelas discussões do impacto que ela causa e o porquê, do que necessariamente pela regra do jogo. Certo. A regra do jogo é muito simples. Tá. Cobrou? Cobrou. Faça um acordo coletivo, tenha na CCT. Se você tiver isso, faça a sua assembleia, desconte 20% ou 33%. Acabou. Acabou o jogo e bota no contra-cheque. Pronto. O resto, funcionário. Acabou a história. Pronto. Agora as discussões são muito grandes do ponto de... Porque qual é o grande problema dessas discussões aí, trazendo para a minha atividade Certo. como entidade empresarial, como militante nessa área? Veja que a gente sabe disso. É aquela velha história. O salário é pouco para quem recebe e é muito para quem Sim. paga. Sim. O terceiro Tem esse elemento, dilema aí, né, cara? o terceiro elemento que é o governo, que é o poder público, ele não está nessa mesa. Sim. E ele não está visto. Sim. Né? Então, eu como gestor empreendedor pago muito, ele dá uma trancada nesse negócio, o outro cara recebe menos ainda e também recebe a pancada dele, Sim. só que só fica nós dois discutindo. Sim. O terceiro que está lá Tá recebendo. está fora dessa discussão. Recebendo Né? e fora da Recebendo discussão. fora da discussão o Sim. tempo inteiro. Sim. E o pior, aí que entra o desconhecimento, Sim. né? Principalmente dos nossos colaboradores. Sim. Para entendimento dessa questão, para que a gente, mais uma vez, milite junto para virar essa página. Ele Porque acha essa muitas página vezes, Luiz, que é o empresário que tá lesando. mordendo, tá ganhando, tá lucrando mais, Pois é. ou tá tirando algo dele, quando na verdade Pois não é o é. empresário, é o governo. Não, a gente tem uma conta que, no mínimo, ela vai de 80% a 100 e poucos por cento de um. Assim, se eu pago 100, se você recebe 100, ou aquilo me custa 180 Sim. ou 200. Sim, perfeito, Né? perfeito, é verdade. Então, olha que número É absurdo verdade. e como que essa É coisa, muito distante, é né? muito distante. Mas você disse tudo, informar os seus colaboradores,
e explicar como é que funciona, eu acho que é o ponto Fundamental. crucial. Né? Então, essa reunião de fato para explicar, É. acho que é o ponto crucial. Puxando um gancho também, meu amigo, compliance tributária. Você Sim. falou sobre essa questão, né? Citou até o Paulo, que o Paulo, de fato, através da Nexo, né? Uma empresa de contabilidade de inteligência empresarial, Sim. inclusive, faz muito isso, né? Esses enquadramentos ou desenquadramentos à medida de que o que é melhor para a empresa. Sim. Né? Como é que você vê essa situação, Luiz? A maioria dos bares e restaurantes hoje estão dentro do seu enquadramento ideal ou muitas vezes estão fora ali patinando por falta de informação, né? Poderiam estar mais bem posicionadas e pagando menos imposto, digamos assim. Quem não quer pagar menos imposto, né, meu amigo? Maravilha. Mais uma vez, vamos lá. Veja que de uma simples pergunta, quantos elementos a gente pode extrair dela para traduzir o dia a dia, o impacto que isso causa na gestão, no negócio de cada um, e que a maioria não tem essa visão. Certo. Vamos lá para... Não vou nem entrar em regime tributário agora, porque ele é um pouquinho mais complexo. Mas vamos para um elemento que todo mundo precisa fazer. Sim. E no nosso segmento tem especificidades que são importantes. O simples cadastro de produto. Sim. Pronto. Eu preciso emitir um cupom fiscal. Sim. E eu preciso cadastrar aquele produto num sistema e fazer a emissão do meu cupom fiscal. Aquilo vai online para a Secretaria da Fazenda. Não tem para onde fugir. Não tem por onde fugir. Tá tudo certo, tá tudo lá engatilhado disso. Ok. Um cadastramento fiscal de um produto feito de forma equivocada, da classificação errada, você da fala? classificação errada, pode me fazer pagar mais imposto ou economizar imposto. Nossa Senhora. Entendi. Só no cadastro do produto, para você ver a importância de estar em conformidade de. E aí vejo que uma é importante a questão. Aí vem a inteligência. Porque estar em conformidade não significa que aquilo para mim é mais caro. Sim. Ou me custa mais. Pelo contrário. Pode, e em boa parte dos casos com planejamento tributário bem feito, ele é redução de custos. Sim. Eu passo a pagar menos imposto por estar em conformidade com a regra do jogo que pertence ao meu segmento, que eu não estava me utilizando. Porque não conhecia. Porque eu não sabia, porque eu não conhecia. E aí você entra no buraco negro terrível, que eu também, como eu te falei, eu comecei lá atrás também na área de tecnologia. E naquela época, ainda hoje, mas naquela época muito mais, era muito departamentalizado, né? Quem faz rede, quem faz sistema, faz sistema, quem faz rede, né? E resultado, E aí a gente ficava no meio do caminho, na hora que dava uma confusão lá, que o sistema parava, a culpa era sua que contratou todo mundo, e não de nenhum daqueles atores daquele negócio ali. Aí eu digo, a culpa então é minha, que chamei todo mundo para trabalhar junto. Então, é mais ou menos a mesma coisa nesse universo que a gente está hoje. Então, o que é que eu preciso? O cara do sistema não conhece de parte fiscal. É verdade. E nem se compromete a isso e nem vendeu esse serviço. Não estou aqui questionando. Não há juízo de valor na pessoa. A oferta dele é de tecnologia. O que ele precisa? Manter um ambiente que esteja em conformidade com as regras do jogo. Sim. E do outro lado de cá eu tenho um empresário que não sabe, não tem a menor ideia disso. Verdade. E eu tenho contadores que auxiliam ou não esse processo. Sim, verdade. Né? E como é muito do simples, então o cara nem olha. Sim, verdade. Então ele simplesmente... O que é que no final das contas quer? Pô, ele quer emitir o cupom, bota qualquer número aí, aquele que deu, ou copia de alguém. Sim. E vai lá. Restaurante A faz assim, vamos fazer. E vai lá, né? Entendi. E aí também tem uma pontinha de sacanagem do lado de quem nos fiscaliza, que isso podia passar para mim por uma verificação, porque, né? Mas o erro vai, né? E aí é a coisa. Tanto que hoje a gente tem um mecanismo gigantesco já há algum tempo, que é a recuperação de tributos. Sim. Em cima exatamente dos chamados produtos monofásicos, aí para não entrar em juridiquês, mas que as bebidas frias, basicamente, que são chamadas de substituição tributária, que são pagas lá na frente. Então, se eu cadastro esse produto, né? Se eu cadastro minha cerveja de forma errada,
eu posso pagar mais ou menos tributo por causa disso. Água, tudo? Por aí você tira. Entendi. Né, entendeu? Então veja que daí esse é o elemento talvez mais simples do chamado compliance tributário, do impacto tributário que tem. Sim. Daí para frente eu tenho as misturas da questão dos trabalhistas que vão gerar impacto ou não, das compras, do meu regime tributário, que significa escolher entre o simples, o lucro presumido ou o lucro real, entender qual é o impacto disso, porque o que é que acontece? Na hora que eu faço compra, que eu te falei, se eu compro muito de outro estado ou de algum produto específico, Sim, que tenha uma pauta diferenciada, que tenha algum mecanismo tributário diferenciado, eu posso ou não estar me beneficiando dele. sim. E nesses casos, são casos às vezes gritantes, eu chego às vezes a 40% de diferença por um enquadramento. Sim. Esse é um item que ele usa muito, isso no impacto de um faturamento, sei lá, 200, 300 mil, isso pode representar quanto, Luiz? Imagine isso no CMV, Sim, sim, sim. que impacta diretamente na minha ficha técnica. Vai aumentar o valor dele, claro. Pois é. Então, às vezes, você sabe, a gente vai, CMV, quando chega numa hora, não é que nem perder peso. Né? Os primeiros são fáceis, depois não vai, Chega não uma anda. zona ali que é difícil. Pois então, às vezes, em boa parte dos restaurantes, inclusive, tem essa dificuldade. Né? Você consegue ter ganhos nesse processo. Agora, e hoje, e aí a gente voltando ao universo digital, a chegada do delivery. Sim. Né? O delivery é uma empresa separada? É a mesma? Usa o mesmo CNPJ, usa outro. Faturo tudo por aqui ou não? Sim. Nós estamos numa discussão gigante agora do PERSE, sim. o Programa de Emergencial de sim, Recuperação dos Sistemas do Setor de Eventos. Sim. Eu segrego a minha receita de eventos? Ou não. Ou não. Porque a maioria dos bares e restaurantes tem muito evento, né? Pois é. Tudo verdade. isso é compliance, mas veja, com inteligência. Sim. Porque eu começo a usar a meu favor atributos legais que são existentes para o benefício do meu resultado. E isso pode me tornar completamente atuante no mercado ou não, ou pode me tirar do mercado. Sim, verdade. Né? Então a gente tem os ganhos históricos, um case histórico do McDonald's, do sorvete, que chama agora massa gelada. Né? Uma simples mudança. Mudei o cadastro. Agora o impacto nisso, os caras a nível mundial. Você imagina quanto de dinheiro bilhões, tem isso? Né? Bilhões ou trilhões, eu não sei. Então você tem um... Aí que tá. Então é para não olhar apenas o nome compliance como algo assim. Vou me adequar, vai ficar tudo mais caro. Sim. Né? Não. Você vai se adequar e também vai se beneficiar Sim. das possibilidades existentes de estar em compliance. Verdade. Até porque, me corrija se eu estiver errado, mas muitas vezes, como você falou, a questão do filtro, né? Quando passa pelo governo, o governo pega o que está errado e Sim. ele taxa. Sim. Se algo está tributado errado e ele teria que te pagar, ele te paga? Se eu for lá atrás, se eu correr atrás. Mas se eu correr atrás, se eu correr atrás. O Divino Espírito Santo não baixa para resolver. Então precisa, acho que é fundamental ter esse suporte, né? Sim. Você tem um suporte de um advogado, você tem o suporte da própria Brasel, que é uma associação Sim. que traz esses benefícios, né, para Sim. os seus associados. O primeiro ponto, traz informação, né, Luiz? É aquilo. Que é você sair da zona de escuridão, né, onde você não tem aquela informação. Então, muitas vezes só o fato de você estar com outros empresários que estão vivendo as mesmas dores que você, né, isso facilita muito para que você tenha um entendimento, que você busque o que ele é de direito, né? Isso. E acaba sempre sendo uma soma. Eu acho fantástico isso. Porque, como eu falei, eu estou na Brasel desde 95 e sempre tem coisas que já estão, né? Ficha sim, técnica sim, que se fala há 20 batido. e tantos anos. Sim. Aí a gente fala sobre. Daqui a pouco vem um cara com uma dúvida básica. que se fala há 20 anos atrás, mas todo ano chega. Sim. Porque é natural que não tem barreira de vezes. entrada. Sim. Né? Então aí todo mundo. A gente até sorri um pelo outro. Que bom que você está aqui para você entender exatamente. Sim, claro. E outra, a sua dor é a mesma que a gente já teve. Então a gente já sabe. É por aqui, é por ali, é por aqui, é por ali. A coisa se resolve. Essa virtude de compartilhar informação é fantástica no meio empresarial, no meio associativista. Né? Verdade, meu amigo. Eu queria te fazer também um paralelo, fazendo uma pergunta sobre como é que você enxerga esse novo momento, né? Agora que a gente está vivendo pós-pandemia, né? Quando a gente fala a nível de bares e restaurantes, o que é que está acontecendo nesse momento.
essa era da experiência, né, que o cliente está sempre buscando experiência, como é que os associados à Brasel, como é que os restaurantes, os empresários que você tem conversado no dia a dia estão recebendo isso, né? Esse novo cliente, né, que está entrando muito mais exigente, muito mais criterioso, né, e buscando mais viver uma experiência e não só viver o básico, o cotidiano do dia a dia. Luiz. Deixa eu ver se eu consigo trazer para você sobre 2 prismas diferentes. Primeiro é sobre o prisma do gestor, Tá. da sobrevivência do seu negócio diante da hecatombe que nós vivemos, diante de tudo isso. Verdade. Nós vivemos isso numa intensidade gigantesca, você bem acompanhou isso Sim. muito de perto conosco, participou de várias lives conosco, levando informação, o qual eu tenho uma gratidão muito grande para você, e parceiro de longa data. Eu que agradeço. E a gente sabe o quanto isso foi útil, porque eu acho que foi um momento que a associação realmente cresceu muito, porque se colocou presente, a gente fazia lives diárias, né? E às vezes com aquele drama, rapaz, não tem nada para dizer hoje, não me interessa, bota a cara para falar nada, mas a gente bota a cara. Então a gente estava junto, né? Acertando ou errando faz parte do jogo. Então lá atrás a gente determinou uma estratégia de enfrentamento disso com os gabinetes de gestão de crise, e lá atrás a gente viu que essa coisa passada, com certeza, aquele drama total que a gente estava vivendo de ambientes fechados e coisa parecida, o do auge da confusão, do pico ali, do pico, a gente sabia que isso teria uma sequência. Então, lá atrás, para encurtar, a gente analisou isso ali. Nós temos um momento agora entre o que acompanhava o que a gente chamava o ciclo do próprio vírus. Não sei se você se lembra, ele vinha, chegava de vez, pico, aí entrava num platô, curva, e descia. Né? Então, a gente criou esse mesmo olhar para dentro das empresas, só que quando ele descia para baixo, a gente criava aqui um platô embaixo, mais extenso, que é exatamente a recuperação depois dessa vivência toda. E lá atrás a gente dava para enxergar que a gente ficaria, após o quadro todo, aquilo seria uma coisa entre 3 a 5 anos. Que é o que está se desenhando no dia a dia hoje. Então a gente tem aí hoje infelizmente, uma tempestade perfeita para a gestão, porque eu tenho aumento de custos, eu tenho novos investimentos de segurança muito mais ampliados do que eles tinham, tem meu custo. Então, eu aumentei meu custo, eu diminuí minha margem, a matéria-prima, os insumos cresceram, eu não consigo repassar isso para o meu cliente, para o mercado. Fica no dilema, né? Então, ou seja, as margens diminuíram. E aí vem, por isso é a tempestade perfeita, o grau de endividamento. Todo mundo se endividou. Né? Então, só que eu me endividei, mas meu resultado hoje é menor do que eu tinha. A conta não fecha, né, cara? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou sobreviver? Então a gente tem esse desafio. Né? Isso não pode ser perdido nunca de horizonte, para que a gente não comece a falar de comportamentos de mercado sem entender a situação que a maioria dessas empresas estão, fora nas 30% que fecharam. Que não é pouco você falar muito, claro. De 30% de um universo desse. Nós estamos falando no Brasil algo em torno de 350, 400 mil empresas. É muita coisa. Cara. É muita gente. É muito emprego, inclusive. Então, eu não posso perder de vista essa realidade, porque isso impacta no meu negócio, impacta na minha gestão, impacta no meu modelo, impacta em diversas questões. Então, esse é um quadro. Então, o gestor hoje tem um desafio de conseguir resultado e conseguir sair do grau de endividamento que ele se colocou num posicionamento hoje difícil, então, e de médio prazo. Né? Então, esse é um ponto, pós-pandemia. O outro ponto, aí vem o ponto do paradigma do consumo em cima do mundo pós-pandemia. Isso nos preocupou muito durante muito tempo. Você mesmo acompanhou e participou conosco da grande discussão que eram os chamados buffets. Do self-service, do comida aquilo. Que vai ficar, vai sumir. Vai morrer. Cerveja. Nada. Muito pelo contrário. Muitíssimo pelo contrário. Verdade. Né? Então, são diversos mecanismos que a gente precisa avaliar com calma. Então, esse cara. Só que esse cliente mudou a sua percepção. Sim. E foi uma vertente que todas as pesquisas durante todo o período e se mantém até hoje, o item higiene está lá no topo. Continua. Está lá no topo. Está lá no topo.
né? Então, aí você tem a mudança de consumo hoje, ela está muito mais... Aí sim, a gente tinha um medo muito grande de que essa forma de consumir fosse drasticamente alterada. Sim. Por isso o exemplo do self-service, como se ele tivesse eliminado da face da Terra. Sim. Então, já veio a resposta de que não foi. Sim. Muito pelo contrário. Uhum. A outra é a nossa grande concorrente, as varandas gourmet, Sim. que é o Verdade. cara ficar em casa. Verdade. Né? E aí você tem outros mecanismos que não só que aí vem segurança, Tá. aí vem mais uma vez o conforto. Sim. E, Sim. então, se eu não tiver como gestor do meu negócio Atento, né? atento a gerar uma experiência Uhum. que seja melhor do que ele está acessível a ele, Sim. eu tô fora do jogo, É verdade. né? Então, e aí eu vou precisar de quê? Dado. Sim. Voltamos. Vou voltar para lá. Eu preciso conhecer esse cara. É verdade. Eu preciso conhecer essa pessoa. Qual a expectativa dele, né? Eu tô atendendo? Sim. Verdade. Né? Até Ou se ele não. estiver em casa, né? Com Pois é. delivery, eu vi muitas empresas fazendo também, né? Monte o seu e faça em casa, Pois é. né? Aí que a gente sai exatamente da visão de que o restaurante não é apenas o meu salão, Sim. ele é a experiência que eu proporciono, seja lá aonde for. Porque exatamente a minha essência de empreender está ligada à solução de experiência alimentar gastronômica que eu vou levar. Verdade. Né? E aí vem sentimento, aí vem afetividade, Verdade. aí vem né, tudo aquilo que são Recordação componentes afetiva, enfim, é verdade. importantes. E veja, olha aí, mais uma vez, você também acompanhou isso muito de perto. O que eu faço para o delivery não é a mesma coisa que eu faço para o meu salão. Sim. Dependendo da minha oferta, muda tudo. É verdade. Tempo de cocção, Verdade. forma da minha receita, meu CMV, meus custos fixos, meus custos de Quantidades. operação, né? Mexe tudo, Como é verdade, que sai um prato? Só que qual é o grande desafio? O cliente que está lá, para ele vai comer igual quando estivesse no seu salão. É. Se você vai conseguir fazer isso, o problema é seu. É verdade. Mas a É o expectativa X, né, dele da é questão. essa. É o X da questão. A expectativa dele é essa. Verdade. Então, poxa, como superar isso? Sim. Né? Então, é um desafio gigantesco. Então, esse para mim, e aí aquilo que a gente começou batendo papo no início, não tá ainda está longe do seu auge, do impacto, Sim. porque o consumidor ainda está em transição de geração. Sim. Mas daqui a pouco, ele vai estar extremamente antenado com isso. Então, os mecanismos da experiência serão cada vez mais digamos, não é nem que eles sejam difíceis, para a gente não desmistificar Sim, um pouco claro, isso, não é porque a experiência complicado. não é sempre, né, não é uma maravilha, Sim. ela é a expectativa, alinhamento de expectativa. Sim. Né? Quando você compra uma coisa barata, você está ali alinhando a Você já expectativa. sabe, Quando você vai comprar uma coisa mais cara, Sim. né, ou que tenha elementos que compõem aquilo, que é valor e preço. Sim. Né? Então, o que é que eu preciso hoje? Vai entregar, tá. Ter valor. Sim. Né? Perfeito, E outra coisa que você vê bastante, que foi apontado nas pesquisas o tempo inteiro, e aí também fica uma grande lição, não se fala mais de preço, Verdade. se fala de valor, Verdade. preço justo. Verdade. Entrou uma palavrinha justo que mudou completamente essa relação. Então é fantástico aí, Sim. porque eu não estou falando, eu não preciso jogar preço. Eu preciso dar uma troca justa. Se esse elemento de justiça entre o quanto eu pago e o quanto eu recebo estiver equacionada, um abraço. Problema resolvido, né, Luiz? Esse é o Verdade. desafio. Verdade, meu amigo. Perfeito. Ou seja, você tem que estar em conformidade com tudo isso. O tempo todo, né, meu amigo? Verdade. Luiz, o nosso tempo está acabando. O podcast, eu acho que você tem repertório, conteúdo para a gente passar uns 2 dias aqui dentro do estúdio, mas a gente tem que focar, tentar fazer no máximo uma hora e pouquinho. Eu queria, meu amigo, que você trouxesse para a gente aqui como reflexão final 3 dicas de ouro que você entende que são fundamentais para que a empresa, ela de fato, ela tenha uma inteligência empresarial e que ela consiga trazer esses dados ao seu favor. Um resumo de tudo que a gente já falou até agora. Show.
Você sabe que eu tenho sempre um olhar meio não, né? Mas bastante filosófico das coisas, assim, porque eu acredito muito nas essências, né? Eu acredito muito na semente, porque eu acho que a origem da onde a gente busca, ou a gente se realiza, ou a gente se propõe a fazer, é um elemento primordial do resultado que a gente vai alcançar. Sim. A gente consegue mais ou menos, mas a intenção, né, o DNA que está presente ali é o que move e é o que norteia o quadro. Então, como dica, a primeira dessa questão, assim, eu acho que é fundamental você entender o universo dos dados e o impacto disso, não só como gestor empreendedor para atingir o seu objetivo como empreendedor, mas também como você pessoa. Certo. Porque você também é consumidor. Sim, verdade. Porque você se colocar no outro lado, né? No outro lado. Perfeito, e não apenas como lado consumidor. Sim. A gente precisa avançar um pouco essa discussão, porque hoje a gente tem discutido muito pouco. A gente está numa superficialidade muito grande de argumentações e de discussões. Verdade. Então, muito raso, né? Muito raso, muito rasteiro. E isso tem um tempo, né? Isso, e geralmente uma consequência que ela vira a curva. Então, como ela não é imediata, acaba gerando distorções. Então, primeira coisa, entender esse universo dos dados. E entender significa o olhar do mais simples, do mais básico. Por isso que eu falo do DNA, porque as complexidades elas vão surgindo a partir sempre de algo simples. Sim, verdade. Né? Então, o simples tem toda a sua essência e você consegue, a partir daquele mecanismo ali, tratar. O segundo passo, como uma dica de ouro importante disso, e aí é a ferramenta fundamental do compliance, é desejar estar agindo de forma ética. Perfeito. Né? Você se colocar com os seus juízos de valor, ou seja, entender os valores que você está colocando ali. Isso está cada vez mais perceptível, não só para a gente como indivíduo, mas também na oferta. Sim, verdade. E você está vendo aí, por exemplo, agora esse grande mecanismo, esse grande movimento no mundo da nova geração escolhendo aonde trabalhar. Sim. A quem servir. Verdade, verdade. Em cima de valores, em cima de construções. Muito mais do que salário, né? Muito mais do que salário. Né? Então você vê, primeiro elemento, entender esses dados de maneira simples, se posicionar de forma ética diante desse universo daqui. E o terceiro, mão na massa. Sim. Transforma. Né? Sai da procrastinação. Ou seja, e nisso faz parte errar, acertar. Sim. Né? Não pode ter medo de enfrentar o jogo. Sim. Né? Então, agir. Né? Então, em primeiro lugar, conhecer, valorizar e agir. Perfeito, meu amigo. Um ciclo PDCA aí. Não é? Né? Verdade. Luiz, muito obrigado, meu amigo. Obrigado a você. É um prazer aqui. Enorme. Prazer todo nosso. Obrigado. A gente tem um podcast aqui que estamos no 4º episódio. Pois Espero ainda te convidar para outros momentos. Será um prazer. Tem muito assunto para conversar. E mais uma vez, muito obrigado aí, meu amigo. Tanto pela parceria que a gente tem aí, né, com a Brasel, como você, como pessoa, né, como figura, essa figura tão querida aí no meio empresarial e tão querida como pessoa, acho que acima de tudo, tá bom? Será um prazer sempre, você sabe que eu estou sempre para somar. Perfeito, meu amigo. Muito forte obrigado. Abraço. A todos vocês que assistiram o nosso episódio hoje aí, né, o 4º episódio com o Luiz Henrique, a gente ainda vai ter outros episódios também que ainda estão por vir, né, aqui no nosso podcast Restaurante Lucrativo, sempre com convidados do meio, pessoas da área, empresários, profissionais da área, para a gente sempre estar trazendo aqui conteúdos relevantes para poder contribuir, trazer informações para que a sua empresa seja cada vez mais assertiva, produtiva e dê resultados, tá bom? Muito obrigado a todos, até um próximo episódio. Um abraço. Fechou?